Lucas capítulo 7, verso 36 ao 48. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em sua casa, em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos da sua cabeça, e beijando-lhe os pés, e ungiu-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, fala consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que a qual é uma mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Ou seja, Jesus falou assim: muito bem, parabéns, você respondeu certinho. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas desta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. No primeiro encontro, nós vemos Jesus indo à casa de Zaqueu e trazendo salvação para aquele ambiente. Depois, eu encontro Jesus sendo convidado a uma festa em bodas de Caná da Galileia. E naquele casamento ele traz a presença gloriosa da alegria e transforma aquele ambiente. Logo em seguida, o nosso Deus derrama óleo de unção sobre a vida de uma família que falta escassez, que falta tudo, está passando um período financeiro difícil, o credor está batendo a porta. E Deus derrama naquele ambiente milagres extraordinários, um Deus que faz milagres, um Deus soberano que transforma realidades, que transforma vidas, um Deus eterno. E hoje, eu vejo Jesus recebendo também um convite para estar em uma casa. E esse convite veio da parte de um homem, um conhecido fariseu, e ele chama Jesus para estar lá. Diferente de bodas de Caná da Galileia, Jesus foi convidado também. Em bodas de Caná da Galileia, o convite foi para que Jesus viesse a estar lá e ele seria muito bem-vindo. Nessa casa também ele vai ser muito bem-vindo. Mas a intenção do coração do casal de bodas de Caná da Galileia era que Jesus permanecesse e ficasse ali e fizesse daquela festa um ambiente ao qual ele pudesse gastar muito tempo e ficar e permanecer o resto da vida do casal no relacionamento. E aqui nesse encontro também ele é um convidado desejado, como ele é nas bodas de Caná da Galileia. Só que a motivação
era errada. Lá em Caná da Galileia, havia um desejo de Jesus estar, o convite aconteceu, aqui também, o desejo de Jesus estar, mas a motivação era totalmente diferente. O convite, ele vem da parte de um fariseu. E, querida igreja, fariseu é conhecido como povo separado. Os fariseus é conhecido como, entre aspas, povo separado. Ou seja, eles conheciam da Torá muito bem. O conhecer da lei e cumprir a lei fazia parte da vida de um fariseu. E, querida igreja, nessa época, a filosofia grega estava crescendo. E os fariseus, estavam ali com a sua lei, vivendo. Então, ele era um homem conhecido, esse fariseu. E, de repente, ele envia um convite para o famosinho do momento. Porque lá em bodas de Caná da Galileia, o convite veio para alguém que ainda não tinha feito milagre algum. Para um homem comum que não tinha ainda realizado os seus milagres, porque foi o primeiro milagre. Então, no primeiro convite, para ir para uma casa, Jesus é um homem comum e ele é convidado para fazer parte da família. E o milagre acontece. Mas, nesse segundo convite, o fariseu convida Jesus, porque ele se tornou, talvez, o novo filósofo do momento. E estar com Jesus ia dar para aquele fariseu um status muito grande. Ele ia ter alguém em sua casa, comendo com ele, com fama. E, querida igreja, às vezes nós somos convidados a estar em mesas ao qual nós não somos bem-vindos, mas nós estamos ali. Nós somos convidados por interesse. E aqui Jesus, ele aceita o convite. Eu acho interessante. Jesus não se importa. Ele aceita o convite. Ele entra na casa e senta na mesa. E fica naquele relacionamento com a família, os amigos. Talvez a parentela de Simão tivesse ali. Um ambiente cheio de fariseus, de conhecedores da Torá, de pessoas que vivem uma vida segundo aquilo que Moisés havia instruído, pessoas de status conhecidas, pessoas ali que tinham grande influência, uma grande influência em massa. Jesus se assenta com aqueles que têm grande influência em massa, naqueles que se acham doutores e conhecedores. Jesus é desejado, sim. Ele é desejado estar ali. Mas a convicção do coração daquele homem era muito diferente da convicção daquela mulher que estava no ambiente. Eu acho muito bonito que a honra acontece diante dos olhos daqueles que acham conhecedores das Escrituras Sagradas, acham que conhecem Deus, que são autossuficientes na sua lei. E lá vamos nós de novo ao mesmo dilema do ego, do problema humano de achar que nós podemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, em nosso próprio conhecimento. E aqui, pensando neste convite, Jesus está sentado olhando nos olhos de um fariseu. Porque a mesa, ela não te permite olhar para muitos outros olhares. Nós somos obrigados a termos um olhar fixo uns nos outros, porque a mesa ela tem um formato de frente a frente. Naquele tempo, as mesas elas não eram como as nossas, em que elas têm uma altura ao qual nós precisamos de cadeiras, elas eram mais baixas. E a posição de sentar não era uma posição de estar sob uma cadeira, mas sim de estar de joelhos dobrados com os pés para trás. Então, a mesa era um ambiente ao qual nós ficávamos de frente um para o outro de uma maneira confortável, praticamente num divã.
E era uma posição em que havia conforto, vontade de ficar lá. E o ambiente de mesa cria esse momento de intimidade. Quando se trata de mesa, está falando de relacionamento, de intimidade, de chegar mais perto, de falarmos de coisas mais íntimas, de conversarmos coisas que nós necessitamos uns com os outros, ou então ficarmos em silêncio, com os olhos falando. Só que, quando Jesus entra nessa casa, ele é convidado para comer. O convite do fariseu para ele entrar na casa é: vamos comer junto? Vamos lá na minha casa para você comer? Igual a gente, vamos entrar pela porta da cozinha? Tomar um cafezinho? Um pão de queijo quentinho? Um queijo. Jesus, ele entra numa casa sendo desejado. Ele foi desejado a estar para comer. Só que a intenção do fariseu não era que Jesus viesse a anunciar um novo milagre para aquele ambiente. Ele não cria naquilo que nós estamos falando hoje. Há um milagre em nossa casa, porque o milagre é Cristo. E o fariseu, nesse período, ele não queria saber se ele era o Cristo. Ele queria o poder de influência que havia em Jesus. Ai, quantas pessoas nós vemos fazer isso. Querem crescer em seus status, em sua posição, dizendo que são cristãos, porque o cristianismo se tornou algo bonito de se falar. Uma visão diferente. E ele foi desejado estar lá. Mas o problema estava na motivação do coração. Por que eu falo isso? Este fariseu não cria em Cristo. Por que ele não cria em Cristo? Ele não o reconhece como profeta. Ele só entende que ele é um mestre, um conhecido novo de escrituras. Alguém que está falando de uma nova filosofia, talvez, de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de viver. Então eu vou me aproximar, porque ele está carregando muitas multidões. Havia uma influência em massa que Jesus estava trazendo. E para o fariseu, influência em massa era muito interessante. Então, era muito bom ter Jesus na casa dele. Seria muito bom. Mas ainda assim, eu acho lindo, meu Deus. Ele aceita o convite. Mesmo sabendo da intenção do coração do fariseu. Jesus aceita o convite. Jesus entra na casa. Jesus senta para a mesa para comer, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse olhar os olhos dele, para que aqueles homens e mulheres pudessem, não sei quantas pessoas tinham lá, eu não encontrei relatos bíblicos sobre isso, mas Jesus queria mostrar o seguinte: eu sento em mesas de publicanos como Zaqueu. Publicanos são cobradores de impostos. Eu sento em mesas de publicanos como Zaqueu, e agora eu sento na mesa de um fariseu, mostrando que ele é um Deus poderoso para trazer salvação, para trazer milagre de salvação, aonde ele entra a transformação. Jesus estava simplesmente falando para mim e para você, que aonde ele está a transformação. Independente se os donos da casa, se os donos da mesa que convidou ele para comer ainda não creem, ou talvez nunca vão crer no poder do milagre da salvação, aquela casa se torna diferente porque Jesus está lá. Ele foi convidado a estar lá, no meio de pessoas incrédulas, no meio de pessoas com interesses próprios, no meio de pessoas que não viam o poder que havia nele, não via nele o Messias, o ungido de Deus.
Jesus entra na casa do fariseu. O milagre está na casa de um fariseu. O milagre está no ambiente ao qual há rejeição, num ambiente ao qual há menosprezar de pessoas, num ambiente ao qual existe preconceito, num ambiente totalmente fora daquilo que Cristo é. Jesus entra e o milagre acontece. Jesus entra na casa de um homem influente, porém não conhecedor de milagres. Querida igreja, o nosso Deus, Ele é incrível. O nosso Deus é um Deus miraculoso. E Ele nos ensina nessa noite que aonde Ele está, acontecem coisas sobrenaturais. Enquanto Jesus estava na mesa da casa do fariseu, Jesus, em seu coração, tinha a intenção de relacionar-se, porque Ele sabe o poder da mesa. E Jesus tem a intenção de ter um bom relacionamento aí, como Ele teve com Zaqueu. A intenção de Jesus era mostrar para o fariseu que Ele salva vidas e que Ele é soberano. Então aquela mesa ali era um lugar para relacionar-se com Ele. Aquela mesa era um lugar onde haveria comunhão com Jesus. Aquela mesa seria um ambiente de intimidade. E Jesus está naquele lugar em que as pessoas não querem viver com Ele isso. Mas acredito eu, e eu fico imaginando aquela mulher, ela não pode entrar na casa do fariseu. Porque provavelmente aquele fariseu foi o que deu o título para ela. Porque naquela época as pessoas recebiam rótulos. E ela carregava em si um rótulo de pecadora. O nome dela não é falado, mas um rótulo de pecadora. E provavelmente esse fariseu e os seus colegas fariseus apontou um dia para ela e disse pecadora. E ela é considerada alguém que não deve estar sentado em mesa de ninguém, que não deve se relacionar com ninguém. Ela não deve ser olhada nos olhos. Não se deve ter intimidade com uma mulher com esse calibre. E ela é conhecida por esse rótulo de pecadora. Uma mulher menosprezada. Uma mulher que não tinha em si nada a dizer de valiosa, porque as pessoas a apontavam assim, adúltera. Apontava naquilo em que um dia a lei disse a respeito, o rótulo. E eu fico imaginando, ela vendo Jesus sentado na mesa do fariseu. Eu fico imaginando ela passando por ali, falando assim, nossa, Jesus está sentado na mesa do fariseu. Só que ela não se preocupa com o que o fariseu possa dizer para ela, porque os olhares poderiam vir e condená-la. Aquela casa poderia olhar para ela e falar, pecadora imunda, saia daqui. Você não tem lugar na mesa conosco. Você não pode se assentar no ambiente ao qual nós comemos. Você não vai comer conosco. E ela se aproxima. E ela entra na casa, querida igreja, que coisa gloriosa. Mulher corajosa é quando a pessoa está com o coração queimando por Jesus. É quando as pessoas, elas queimam o seu coração de uma forma assim, eu preciso tocar Jesus. Eu preciso ir até Ele. Aqueles que estão lá estão olhando nos olhos e não estão vendo a graça, mas eu sei quem Ele é. Eu sei quão poderoso Ele é e eu quero tocar Jesus. Eu penso que o coração dela fervulha de emoção para encontrar aquele que pode mudar a história dela, porque ela tem ouvido, ela tem visto a multidão falar sobre Jesus. E ela não cria que ele era um filósofo. Ela não cria que ele era mais um famosinho do momento. Aquela mulher, ela em seu interior queima. Ela queima de desejo por Jesus. Desejo de viver a vontade dEle. De viver uma vida liberta das acusações do pecado.
das acusações do pecado, aquela mulher, ela toma um lugar diferente do fariseu. E o coração do fariseu não está no mesmo lugar que o dela. O coração do fariseu não tem esse queimor por Jesus. O coração do fariseu não está da mesma forma que o dela. O coração do fariseu ali está alheio à presença de Jesus. Jesus está na casa, Jesus está sentado na mesa, Jesus está naquele momento, Jesus está naquele ambiente. Então o fariseu, ele tem Jesus, ele tem a casa, ele tem a mesa e ele tem um movimento. Mas ele não tem a posição. O fariseu não tem a posição que essa mulher tem. Essa pecadora não foi convidada. Jesus era querido ali e foi convidado, mas ela não foi convidada. Ninguém fez um convite para ela. Ela nem judia não era uma gentia. Fazer o que com isso? Por ser pecadora, ela deveria ficar muito afastada, estar afastada, sendo assim rejeitada por todos. Então a casa de Simão, o fariseu, é uma casa de rejeição. Uma casa de rejeição. Isso conforme os fariseus ensinavam, havia naquela casa um ambiente assim. Talvez muitos de nós temos vivido em casas dessa maneira, em que nós julgamos aqueles que vão entrar e sair, se eles vão nos fazer públicos ou conhecidos como rejeitados. E então aquela casa é uma casa chamada de casa de rejeição, de desprezo, uma casa de dor. A casa do fariseu é uma casa de dor. Só que Jesus está lá, na casa de dor. Jesus está na casa do sofrimento. Jesus está na casa do desprezo. Jesus está na casa dos rejeitados. Jesus está ali. Imagino aquela mulher entrando ali. Eu gosto de pensar nisso, porque é lindo demais. Ela entra sem que ninguém veja, porque está todo mundo distraído demais. As distrações nos impedem de ver o milagre no ambiente. Os pensamentos humanos, as filosofias humanas, as teorias humanas nos impedem de tocar Jesus, de olhar nos olhos e nós sermos descortinados para tirar de nós todo tipo de arrogância. Eu vejo um grupo de pessoas arrogantes ao ponto de ficarem olhando e menosprezando aquele que senta com pecadores. E criticando em seu interior, porque o fariseu aqui, ele critica Jesus em seu interior. E Jesus é o que conhece pensamentos, ele ultrapassa o intelecto humano e ele lê os pensamentos. Só Jesus pode fazer isso. E o pensamento do fariseu é terrível a respeito de Jesus, porque para ele não era o Messias, o profeta. Era só mais um conhecido entre muitos que poderia trazer para ele um status. E Jesus está ali, nessa casa, sentado com pessoas dessa maneira, com os olhos vendados, olhando Cristo, com os ouvidos tapados, ouvindo as falas de Cristo. Pessoas sentadas à mesa, comendo muitas das vezes das palavras que Jesus está anunciando, porque a palavra dele é comida. Ele é o pão da vida. A presença dele é alimento. Ele é a fonte de água viva. É Jesus que está matando a sede de muitos ali, mas eles não querem comer e beber do Cristo. Eles querem
aquilo que ele tem sido, famosinho do momento. Quero ser conhecido por ter Jesus. Quero ser conhecido como um crente. Mas eu não preciso reconhecê-lo como meu Senhor. Eu não preciso reconhecê-lo como profeta. Porque por mais que Jesus estivesse ali naquele ambiente que fere, a intenção dele era curar. Por mais que Jesus estivesse ali num ambiente de rejeição, ele queria tirar toda a raiz de rejeição do ambiente, porque aonde Jesus está, há intimidade e transformação, há relacionamento. Aquele que pode curar está lá dentro do ambiente de dor. Aquele que pode mudar histórias está naquele ambiente de confusão. O nosso Deus, embora estivesse sentado com aqueles homens que tinham os olhares que feriam, ele era aquele que tinha o olhar para curar vidas. E aquela mulher entra naquele ambiente, e querida igreja, a Bíblia deixa muito claro, ela entra por detrás de Jesus. Por causa da posição que se sentava na mesa. E ela toca os pés de Jesus. E querida igreja, ela chora. Ela chora. Ela faz o que o fariseu não fez. Ela lava os pés de Jesus, honrando a presença dele naquela casa. E ela nem morava lá. Ela nem morava lá, mas o que importava para ela era receber a porção daquele que estava na casa. E Jesus estava na casa, então se Jesus estava na casa, haveria milagre para ela. Ela viu Jesus, mas Jesus não a viu. Como assim? Ela não olha nos olhos de Jesus. Mas a presença dela, no toque dela em Jesus, muda toda a história do ambiente. Os olhares de rejeição desaparecem porque Cristo olha para ela. No instante em que ela entrega as suas lágrimas aos pés de Jesus. Querida igreja, nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos chorar aos pés de Jesus. Honrando a presença dele nos cultos. Por que nós não choramos mais quando Jesus está na casa, quando Jesus está no ambiente, quando a palavra dele está sendo anunciada em nosso lar, em nossa família? Nós precisamos chorar para Jesus os pecados da nossa casa, do nosso interior. Dói em nós muitas das vezes. Nós precisamos chorar ao ponto de lavarmos os pés de Jesus. Ao ponto de lavarmos os pés de Jesus. Esse texto me faz pensar muito sobre isso. Se nós estamos vivendo como fariseus ou como uma mulher capaz de derramar aos pés de Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso. Que pensa comigo, ela não tinha mais nada além de uma vida de acusação, de olhares acusadores, de uma casa de fariseus que apontavam para ela: não senta conosco, não entra nessa mesa, você não pode sentar aqui, você não pode comer conosco porque você é pecadora. E ela vem com a única coisa que ela tinha de valor, e era muito valioso. E tinha que ser num vaso de alabastro, porque o vaso de alabastro, ele não permite que o perfume se perca, que a essência se perca, que vaze, que saia. Ele protege a essência. E essa mulher, ela toma a decisão de ir aos pés do mestre. Querida igreja, ela não olha ele somente como mestre, mas como Senhor, o ungido de Deus. Como o Messias enviado, como o Senhor do universo, como aquele que ela tinha esperado há muito tempo, que não a acusaria, que jamais olharia para ela com olhar de rejeição, com olhar de apontamento. E ela, de cabeça baixa, chora aos pés de Jesus. Nós precisamos procurar mais os pés de Jesus.
nos pés de Jesus, nós encontramos restauração para a nossa vida. Existia um olhar lá dentro que só ela podia alcançar. E esse olhar é o mesmo olhar que está dentro dessa igreja, o olhar de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus está na casa. Há um milagre em nossa casa, há um milagre nessa igreja, há um milagre em nossa família, há um milagre em nossas vidas. Jesus está na casa, está na mesa. Jesus está na mesa. E todas as vezes que Jesus nos oferece a mesa, Ele está nos chamando para encontros. Querida igreja, Jesus nos chama para muitos encontros. Encontros extraordinários, encontros transformadores. Desde Gênesis, a Bíblia relata que o desejo de Deus era ter encontros conosco, com os seres humanos. A intenção de Deus e o desejo do coração de Deus era que a gente viesse a conhecer Ele. Que nós viéssemos a sondar a vontade dEle, e Ele sondar o nosso coração. O interesse de Deus desde o início é saber as coisas que estão no nosso coração. Quando eu vejo a intenção do coração do fariseu e vejo a intenção do coração desta mulher, eles estão totalmente diferentes, porque a intenção do fariseu não era que Jesus viesse a sondar quem ele era. Mas essa mulher, ela tinha interesse que Jesus entrasse na vida dela e mudasse toda a história. A intenção desta mulher era que Deus viesse a saber do coração dela e o coração dela viesse a se tornar puro como Jesus é. Que a essência de Cristo viesse a ser o centro da vontade dela. E ela viver os desígnios do Criador, os desígnios de Cristo. A oportunidade estava naquela casa e aquela mulher não perdeu. A oportunidade estava ali. De um milagre acontecer, a oportunidade estava ali naquela mesa. A oportunidade estava naquela casa. A oportunidade do milagre estava naquele ambiente. E o convite foi feito, Jesus aceitou, Jesus estava na casa, Jesus estava à mesa, Jesus estava no ambiente, porém, quando Ele olha os corações, e Jesus não obriga ninguém a se relacionar, querida igreja, Jesus não vai nos obrigar a ter um relacionamento com Ele, não. Porque Ele não é invasivo, no entanto que Ele aceita o convite, Ele vai para casa. Mas Ele não tem interesse nenhum de forçar o relacionamento. O interesse de Jesus era fazer parte da história e viver conforme o coração entendido de quem Ele é, caminhar com Ele, se tornar puro como Ele é. Jesus não obriga ninguém a se relacionar. Aquela mulher percebe o ambiente que, para mim e para você, seria melhor a gente nem passar na porta. Eu não iria num ambiente ao qual as pessoas olhariam para mim e me menosprezaria. Pensar nisso dá vontade de nem passar, porque vai trazer desgaste, tristeza, amargura e talvez outros sentimentos que vai me levar a viver uma vida aquém. Já estava tudo ruim, já estava tudo difícil. Mas aqui eu vejo ela tomando uma decisão incrível. Querida igreja, Jesus transforma qualquer ambiente. Jesus transforma qualquer ambiente. Então, creia que há um milagre em tua casa. Creia que há um milagre nessa igreja. Creia que há um milagre nessa cidade. Creia que há um milagre nas nações. Creia sempre nisso. A mulher, nessa ocasião, eu falei com vocês, ela leva um frasco de unguento. E esse frasco, cheio desse bálsamo aromático, muito perfumado, era um valor caríssimo.
E ela entra no ambiente de rejeição, num ambiente ao qual as pessoas poderiam olhar para ela e menosprezá-la com aquilo que ela tinha de mais valor. Aquilo que ela tinha de mais valioso, ela entra naquele lugar e que se dobra diante da presença de Jesus. E ela cobre os pés dele com as suas lágrimas e com os seus cabelos. Querida igreja, nós precisamos nos curvar diante de Cristo Jesus, com aquilo que a gente tem de melhor. O que eu tenho para te oferecer, Deus? O meu melhor é isso. O que eu tenho para oferecer para Cristo é isso. Ela entra na casa e Jesus está na mesa, de uma maneira sentada, e ela chega por detrás e fixa-se aos pés dele. E neste momento esta mulher, ela não olha para o rosto de Jesus, conforme eu já falei, e quero frisar isso. Nesse momento ela não olha para o rosto de Jesus. O interesse dela é os pés. O interesse dela é ficar ali, chorando aos pés. Quantas vezes nós precisamos olhar para os pés de Jesus e fixarmos os nossos olhares nos pés de Jesus, porque quando eu estou nos pés, eu o adoro com tudo que eu tenho de melhor. Porque quando eu não olho as mãos, eu estou vendo os pés de Cristo curando o meu interior. Eu vejo a minha adoração alcançando os olhos de Cristo. Esse é o lugar da igreja. O fariseu coloca Jesus dentro da casa dele, porque ele tinha fama, mas essa mulher pecadora, ela é diferente. Ela queria ser vista por Jesus, mas naquilo que ela tinha de melhor. Ela não queria ser vista por Jesus com o intelecto que ela tinha, com a sabedoria como o fariseu, com o conhecer da Torá como o fariseu. Ela só queria entregar o seu melhor. O desejo era tocar Jesus e era viver aos pés dele. O interesse dela era esse. Ela sabe que vale a pena estar ali nos pés, porque ela não olha aquilo que os homens vê, ela olha o milagre que Jesus possui, que é a transformação de ambientes. Ela vê Jesus transformando vidas, fazendo milagres. Ela fica vendo as histórias, os milagres vindo e surgindo, diferente do fariseu. Ela tem um coração voltado para Cristo. Ela sabe que Ele vale mais que tudo. Ela sabe que Jesus vale mais que fama. Ela sabe que Jesus vale mais que dinheiro. Ela sabe que Jesus vale mais que prazeres. Ela sabe que Jesus vale mais que status. Vocês estão entendendo? Amém, isso é bom. A motivação dela não era atrair o olhar de Jesus, mas atingir o olhar de Jesus após a sua adoração. Após ela derramar as suas lágrimas aos seus pés, trazendo honra para Jesus. Após ela secar as lágrimas com os seus cabelos, trazendo Jesus para o centro. Colocando Jesus no centro, e ela beija os pés de Jesus, fazendo entender que Ele é o centro. E ela unge Jesus com óleo, porque ela sabe que Ele é o ungido de Deus, Ele é o Messias. Ela compreende essas coisas, ela escolhe ficar aos pés de Jesus, diante das mesas corrompidas. Querida igreja, muitas vezes nós vamos estar em mesas corrompidas, mas a decisão vai ser nossa. Estar aos pés de Jesus ou nos corrompermos com a mesa. Cuidado com as mesas. Ela prefere estar aos pés, porque aos pés ela não é visível. Porque nos pés ela
fica somente com Cristo e não com aqueles que podem dizer o que é certo e o que é errado. A mesa ali ao qual Jesus estava era uma mesa de fariseus corrompidos pela religião, pelo status do momento, pelo estilo de vida, pelo modo de viver. Mas, quando Jesus entra em ambientes assim, ele entra para transformar. E a mulher entende isso, que ela não precisa de lugares de visibilidade, ela só quer os pés de Jesus. Que eu e você hoje possamos nos prostrar diante dos pés de Jesus. Porque os pés de Jesus curam feridas profundas. Só os pés dele curam feridas profundas. Só os pés de Jesus. Aqui ela mostra que o servir a Cristo é melhor. Porque é onde nós servimos que a entrega é maior. Ela serve a Jesus e ela se entrega. Ela doa a sua vida a Jesus. As lágrimas lavam, gente, é muita lágrima. Para lavar os pés. É muita lágrima. Ela encontra os olhos de Cristo porque ela muito o amou. Está escrito no texto, nós lemos. Ela muito o amou. Nós precisamos muito amar Jesus. Amar muito Jesus. Mas muito Jesus. Ao ponto de nós servirmos a Ele. Entregando tudo que nós temos de valioso. Entregando também as nossas dores aos pés dele. Nós precisamos amar muito Jesus. Nós precisamos desse amor eterno em nós, queimando, 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 ao ponto de nós dobrarmos os nossos joelhos e não olharmos os muitos olhares que podem nos apontar, mas viver ocultamente para Cristo em lugares secretos, chamados pés de Jesus, chamado lugar de adoração. Sairmos dos nossos rótulos e passarmos a ser filhos e filhas de Deus, dobrados nos pés do Mestre, dobrados nos pés do Salvador da humanidade, dobrados aos pés daquele que cura toda dor e enfermidade, que muda história, num Deus que é soberano. Ela lavou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, honrando quem deveria ser honrado naquela mesa, colocando o centro de quem deveria ser colocado no centro. Esta mulher está entronizando Deus, entronizando aquele que deveria ser adorado naquela mesa. Ela entrega o que o fariseu não consegue entregar. Fariseus não conseguem entregar verdadeiras adorações. Fariseus não colocam Jesus no centro. Fariseus não entronizam Jesus nos cultos. Fariseus, eles não honram aquele que merece toda a honra. E ela enxuga os pés de Jesus. Eu acho isso incrível. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, beija os pés e unge e reconhece. Quando ela faz isso, ela reconhece que ele é o Messias. Querida igreja, nós precisamos reconhecer quem é o ungido de Deus. Como a igreja atual necessita dessa escritura hoje. Ah, Jesus, que lindo é isso. Que bonito é ouvir esse testemunho. Que lindo é ler as Sagradas Escrituras que traz tamanha revelação que nós temos um centro chamado Jesus Cristo a ser adorado. Que nós podemos honrar a Cristo com as nossas lágrimas.
que nós, como igreja deste século, podemos ungir os pés do Mestre, porque nós sabemos que Ele é o ungido de Deus, Ele nos salvou e é lindo ler essa escritura. Aqui o anfitrião deveria ter recebido Jesus, lavando os pés dele com água, e ele não faz isso. Mas aquela mulher, quando entra na casa, ela fala, a honra é para Jesus Cristo, porque se um anfitrião recebe o convidado e lava os pés dele, ele está dizendo, eu estou honrando você, viu? E ele recebe o convidado com um beijo, ele está dizendo, olha, você é o principal, você é meu querido, vem comigo, esteja aqui, senta na mesa comigo. E quando ela derrama aos pés de Jesus o óleo, ela está dizendo e declarando naquela casa o que o anfitrião não fez. Porque quando o óleo, ele é colocado, ungido na testa de alguém que nós estamos recebendo, ele está dizendo que ele é importante e que o caminho daquele homem, sendo importante, que visitou aquela casa, será abençoado. Ou seja, onde ele passar vai haver unção. E ele não fez isso. Não fez isso. E aí Jesus faz algo. Quando essa mulher, ela faz tudo isso, no verso 41 e 43, Jesus fala assim, Simão, deixa eu bater uma conversa com você. Conheço os teus pensamentos. E eu sei o que você está pensando. Os teus olhos não conhecem os meus olhos, mas os meus olhos ultrapassam os seus olhos e vê tudo o que você pensa. Eu te conheço. E aí ele fala assim com Simão. Simão, vou ler o verso 41. Um certo credor tinha 2 devedores. E devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Olha Jesus conversando com aquele que entende todas as coisas, ou que achava que era separado. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E o verso 43, e Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Ou seja, Jesus fala assim, certinho você, concordo com você. Isso aí, respondeu certo. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando assim, então, olha esta mulher. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo assim, está vendo essa improvável? Essa pessoa aqui, que não seria digna de perdão, está aqui. É essa aqui. E Jesus, estando ali, olhando a motivação do coração dele, do fariseu, olhando a motivação do coração daquela mulher, ele dá esse exemplo. E aquele ambiente se torna cada vez mais miraculoso. Querida igreja, os milagres de Jesus, eles são muito visíveis. E ele faz questão de mostrar que há milagre naquela casa, que há milagre naquela mesa. E ele faz esse papo, essa conversa com o fariseu. E Simão, é a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo assim, Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me honrou. Simão, quando eu entrei na tua casa, você não declarou a minha importância para essa casa. Simão, quando eu entrei na tua casa, você não fez o que deveria fazer com alguém que você recebe. Você não lavou os meus pés com água. E naquela época, querida igreja, esse anfitrião estava rompendo com o seu convidado. E Jesus entendeu já de início.
Eu sou convidado, mas não sou bem-vindo. Jesus entendeu o convite, foi, sentou à mesa, mas ele não era bem-vindo para aquela casa. Mas essa mulher faz o inverso do fariseu. Querida igreja, aquela mulher colocou Jesus no centro da sua vida. Nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. É assim que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos ser durante o nosso dia. Eu não sei, mas a nossa vida comum, ela nos ocupa tanto e às vezes ela é tão exaustiva, tão cansativa. E nós esquecemos de honrar Jesus nas pequenas coisas do dia a dia. Irmã, honra Jesus com as coisas simples da sua casa. Irmão, querido, amado, deixe Jesus ser o centro da tua casa. Deixe Jesus entrar na tua casa e ser o centro. Deixe Jesus ser aquele que derrama unção em todos os teus caminhos. Deixa Cristo entrar ali. E na vida comum, na vida diária, na vida ordinária que nós temos, que não é fácil, mas se Jesus estiver lá, milagres acontecem. Essa mulher entendeu isso, Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, há transformação, então eu vou honrá-lo. Eu vou colocar Jesus no lugar que ele deve estar, e o lugar dele é o centro da minha vida. É o centro das minhas decisões, é o centro de todas as minhas finanças, é o centro do meu relacionamento. Jesus é o centro de tudo. Onde era um lugar de opressão, agora é um lugar de adoração. Querida igreja, Jesus pode transformar lugares opressivos em lugares de transformação. É isso que acontece com aquela mulher. Em um lugar opressivo, Cristo liberta, Cristo sara, Cristo perdoa, Cristo transforma, Cristo é tudo em todos. O que nós precisamos? Viver a vontade dele e não a nossa. Tudo muda quando Jesus é o centro. Tudo modifica. Chore aos pés de Jesus, igreja. Chore aos pés de Jesus. Beije os pés de Jesus. Unja os pés de Jesus hoje com a sua adoração. Adore ele em meio às lutas. No final da história, a mulher, ela é perfeita? Não. Não é perfeita, mas é perdoada. Querida igreja, às vezes no final de tudo, nossa família ainda não vai ser perfeita. Nosso lar não vai ser perfeito. Nossa vizinhança não vai ser perfeita. A parentela nem se fala. Não vai ser perfeita, mas serão perdoados se Jesus for o centro. Se Jesus for o centro. Que Jesus encontre hoje lugar para estar. Que Jesus receba o convite, mas quando ele chegar na casa do teu parente, na casa do teu familiar, na sua própria casa, você honre ele sendo o centro. Ele sendo o centro, ele sendo aquele que traz a unção, ele sendo o Filho de Deus. O fariseu está no lugar chamado indiferença. Não fazia diferença para o fariseu se Jesus estava na mesa ou não. Mas, para aquela mulher não faltava a sensibilidade. A sensibilidade que faltou no fariseu não faltou naquela mulher. Faltou sensibilidade, ele não percebeu o agir de Deus, ele não percebeu a presença de Jesus. Precisamos ser sensíveis ao Espírito de Cristo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo da verdade, ao Espírito Santo que é poder. Precisamos ser sensíveis a Cristo Jesus, ao agir e à sua presença. Que nós venhamos ser uma igreja mais sensível. A partir de hoje, nessa última quinta-feira de maio, a sensibilidade do Espírito seja ativada em nosso interior. Um queimar pela presença.
nos prostrando, adorando, entregando a nossa vida, nos doando para Cristo Jesus, nos fazendo sentir mais e percebendo o agir dele, o agir da presença. No começo, ela era uma pecadora, não era? E agora, no final, ela é uma mulher encontrada por Deus. No final do texto, nós encontramos um Deus que tem encontros com pessoas e elas são transformadas. Jesus muda a história dela. Jesus muda a história dela. Na palavra de Jesus, ele muda o destino daquela mulher. Jesus, simplesmente, quando ele fala com o fariseu, ele está dizendo, está vendo ela? Ela tem um novo destino. Quando ele chega para o fariseu e fala, você não fez, e aponta para ela, ele está dizendo, ela me adorou em meio ao grande tumulto dos teus pensamentos de acusação, ó fariseu. Ele está dizendo assim, eu mudei a história de uma mulher neste encontro na sua casa. No encontro ao qual você me convidou, alguém encontrou a minha presença, o meu agir, e esta mulher hoje tem um novo destino, uma nova história, um novo tempo para viver. Antes, pecadora, agora perdoada. Antes, talvez amarga, e agora bendita. Antes, talvez uma jovem sem foco, né? Porque às vezes na juventude a gente fica perdido nos focos. Ah, jovem, olha, foca em Jesus. Olhe para Jesus, não procure ser encontrada nos olhos de ninguém. Aqui eu vejo ela, uma mulher talvez sem foco, mas depois de encontrar Jesus posicionada, que o Espírito de Deus levante jovens posicionados nessa igreja, que neste ambiente as pessoas sejam posicionados em ouvir Deus. Eu quero que você ore sobre isso. Há um milagre em sua casa. E quando eu falo isso, eu estou dizendo as mesmas palavras de Jesus, vá em paz. Os seus pecados foram perdoados. Jesus está dizendo para nós hoje, a tua fé me alcançou. Entende? Nós precisamos alcançar Jesus com a nossa adoração. A tua fé te salvou, querida. Ele olha para aquela mulher e diz, vai em paz. Aqui eu posso ver a fé alcançando filhos. Eu posso ver a fé alcançando homens, mulheres, enfermos. Eu posso ver a fé de muitos aqui alcançando lugares difíceis. Porque sabe quem Jesus é. E Jesus é o centro de tudo. Quebre hoje o vaso aos pés de Jesus. Chore as lágrimas que precisam ser choradas. Homem, você precisa ser transformado. Coloca Jesus no centro. Coloca Jesus no centro. Ah, mulher, às vezes é necessário chorar aos pés de Jesus por causa dos filhos. Pai, mãe, os pés de Jesus é cura para tua família. Beijar Jesus, os pés de Jesus, é trazer restauração no teu lar, porque Ele é o centro. Jesus transforma realidades, e aonde Jesus está, a mudança, a transformação, a cura emocional, a cura na depressão, a cura na ansiedade, a cura nos relacionamentos. E aí, quando nós choramos, quando nós derramamos em Jesus as nossas lágrimas, honramos Ele, quando nós trazemos Ele para o centro e ungimos os seus pés com aquilo que nós temos de maior valor, nós podemos ver a sua face que nos encontra e nos olha e diz, vá em paz, vá em paz. Os teus anseios foram encontrados pelos meus olhos.
tua sede pela minha presença está sendo saciada com o gerar de milagres. O nosso Deus, Ele é assim, Ele move no meio da adoração. Por mais simples que ela seja, nós precisamos adorar Jesus na simplicidade do nosso cotidiano e declararmos que Ele é o centro da nossa casa, que Ele é o centro, que Ele é a paz que tanto preciso, que nele eu posso confiar a minha família, porque nele existe cura. Quando os olhos dos críticos vierem sobre nós, quando o ambiente nos ferir, lembra, Jesus está lá, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, e aonde Jesus está há transformação, porque quando Ele sobe aos céus, Ele declara que Ele enviaria o Consolador, e Ele enviou, e esse é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não nos abandona até a consumação dos séculos, Ele estará conosco. Confia no Senhor, querido, Ele vai mudar essa história. Confia no Senhor, Ele é o centro de tudo. Jesus está nessa casa, Ele está curando famílias. Jesus está nessa casa, Ele está restaurando casamentos. Jesus está nessa casa, Ele está tocando vidas financeiras. Jesus está nessa casa e está transformando o ambiente da sua empresa. Jesus está nessa casa e Ele está mudando a atmosfera do teu ministério. Ele está abrindo portas porque Ele é a porta. Ele está rompendo os caminhos porque Ele é o caminho. Como nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus com inteireza, derramando aos pés dele as nossas lágrimas.